convidado hoje aqui, no Jornal 96, é o professor Matusalém Dantas, ele que é coordenador do 2º Congresso Brasileiro de Direito Processual Civil, que vai acontecer em Natal, nos dias 15 e 16 de março. Então, depois de amanhã, né? Nós estamos no dia 13, então depois de amanhã a gente terá esse evento importante aqui, para discutir os novos paradigmas do processo civil brasileiro, código esse que foi modificado recentemente. Bom dia, professor. Bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar aqui na mesa. Qual a importância de um evento como este para se discutir o Código de Processo Civil aqui em Natal? Diógenes, eu sou um entusiasta do processo civil, sou professor de processo aqui no estado. E uma coisa que me incomoda é que a gente, geralmente quando eu saio, acabei de chegar agora do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que foi em Recife, congrega centenas de processualistas, e nossa representatividade é muito baixa. Nós somos ainda pouco respeitados lá nos outros estados, lá fora, e eu decidi, junto com um grupo de outros professores, da gente desenvolver a ciência processual aqui no estado. Por que isso, professor? Por vários motivos. A gente aqui não tem editoras para publicar nossas obras, a gente aqui não tem grandes eventos, a gente não tem aqui revistas jurídicas de peso, com qualis elevado. Acaba que quem quer realmente produzir ciência, acaba tendo que ir lá para o eixo sul, sudeste, ali Bahia, no máximo Pernambuco. Aqui, a pessoa que fica aqui acaba se sentindo desestimulada. Então a gente decidiu, vamos trazer os grandes eventos para cá, as grandes revistas para cá. A gente fundou aqui o Instituto Potiguar, que eu tive a oportunidade na época de vir aqui conversar com vocês. Então a gente está tentando fazer do Rio Grande do Norte realmente uma escola Potiguar de processo. Quer dizer, criar esse ambiente, quebrar esses entraves, né? Para que a gente possa ter um protagonismo. Exatamente, a ideia é essa. Está faltando isso na sua avaliação, né? Exato. Do ponto de vista do CPC, é a abreviação, a sigla do Código de Processo Civil, que houve uma grande modificação a partir de 2015, né? Isso. Eu lhe pergunto, o que é que mais lhe chama a atenção em termos de mudanças? Para melhor, até do ponto de vista do processo em curso. Diógenes e caros ouvintes, nós temos um poder judiciário hoje que está transbordando. Ele não aguenta mais de tantos processos. Nós temos mais de 200 milhões de processos hoje em tramitação, mais de 100 milhões de processos hoje em tramitação, e somos um pouco mais de 200 milhões de habitantes. Isso quer dizer que, como cada processo tem no mínimo 2 pessoas, um autor e um réu, são mais de 200 milhões de pessoas litigando hoje no Poder Judiciário. Muita coisa é judicializada nesse país, né? Exatamente. É um excesso de judicialização, ou seja, a gente diz que há uma judicialização da vida. Praticamente todo brasileiro, estatisticamente, está dentro do Poder Judiciário. Ele não suporta isso. Ou a gente tem 2 opções, ou a gente aumenta cada vez mais esse Poder Judiciário, pagando mais a juízes, trazendo mais juízes, construindo mais prédios, que o Estado não suporta. É um orçamento elevadíssimo. Ou a gente tem que pensar alternativas para isso. O que é que o Código colocou como alternativa? Investir em técnicas de mediação, conciliação e arbitragem. Nós não temos essa cultura. Embora as pessoas critiquem o judiciário, critiquem o juiz, ainda é em quem confiam. Quer dizer, as pessoas ainda querem a palavra do juiz. Exatamente. O mediador, o conciliador não tem aquela força que o magistrado teria. Não tem o respeito. É mais ou menos o seguinte, quando a gente vai a um consultório, o médico demora. A gente fica lá xingando o médico, mas quando entra, doutor, não sei o que, né? No fundo a gente respeita. Por mais que a gente tenha raiva e reclame do médico, a gente respeita. É igualzinho com o juiz. A gente às vezes acha ruim, critica o judiciário, mas ainda é arraigado na nossa cultura a confiança no Estado e a confiança no juiz. Mas é preciso educar as pessoas, esperar uma mudança de cultura para que a gente possa ter mais conciliações, mais mediações e evitar esse horror de processos no âmbito da justiça, né? E essa é exatamente a sacada desse novo código. Eu digo que ele tem 2 pilares. Um dele é justamente esse, é investir nesse treinamento, na cultura, que não é rápido. Ou seja, você não consegue, o código entrou, ele é 2015, entrou em vigência um ano depois, em 2016, em março, dia 16 de março de 2016, por isso que o evento é 15 e 16 de março, que é para fazer um aniversário. Então, vai ser o aniversário de 2 anos do código,
é muito novo, então não dá para transformar uma cultura regada à ideia de Estado e de juiz em 2 anos. Isso, eu costumo dizer que é uma coisa para uma geração, então é coisa para 20 anos. A gente ouve muito falar, doutor Matusalém, de que melhor do que um processo demorado, que às vezes leva até 10 anos, né, na justiça brasileira, é um acordo. O senhor concorda com isso? Depende. Vamos lá. A gente tinha um poder judiciário que estava e está abarrotado. O que é que muitas vezes acontece? Uma forçação de barra, ou seja, o juiz ou o mediador, ele chegava muitas vezes e dizia o seguinte: olha, é melhor você fazer um acordo, senão seu processo vai demorar muito. E a pessoa fazia um acordo sem ter interesse naquele acordo e não havia uma pacificação, ele saía chateado e às vezes ficava aquela amargura no coração por resto da vida, a pessoa insatisfeita porque fez um acordo forçado. Diferente. O que é que o novo código quer? Que os mediadores e conciliadores, que o juiz não faça. O juiz não é treinado para mediar e para conciliar. Quem deve ser treinado são pessoas com qualificação para isso, que têm investimentos, cursos credenciados no Conselho Nacional de Justiça, para que essas pessoas tenham habilidade de negociação e extrair de cada um o que é melhor através do diálogo, da conversa, de sentar. Para que cada um ceda um pouquinho e se chega num equilíbrio na decisão desse acordo, né? Se quer um acordo com qualidade, não simplesmente um acordo para gerar número. Porque senão o conflito amanhã ele volta de novo para o Poder Judiciário. E para isso existem técnicas que aos poucos... Só para você ter um exemplo, parece besteira, querido ouvinte, mas a experiência tem demonstrado que não é. A mesa, se ela for uma mesa retangular, que tem a cabeceira, não há igualdade. A pessoa se sente que quem está na cabeceira é o dono da mesa. A mesa ela é redonda no ambiente de negociação. As cores que são pintadas são cores frias, que estimulam a pacificação. A Justiça Federal do Rio Grande do Norte, que eu integro com muita honra e muito carinho, a gente montou lá um projeto, capitaneado pela juíza Gisele Leite, capitaneou lá um centro de conciliação, onde a gente colocou uma brinquedoteca. Porque muitas vezes a mãe não tem com quem deixar o filho, acaba levando, o menino por natureza, ele é um pouco mais agitado. Diminuir o estresse da mãe, no caso. Exatamente, né? Porque se a mãe já entra estressada, qualquer coisa irrita. A mãe e o pai, mas a gente acaba dizendo, não, mãe não é um machismo, é porque infelizmente ainda o peso maior acaba sendo com a mãe. Então é uma constatação de uma realidade. E o que é que acontece? Quando tem uma brinquedoteca que o menino fica lá, se divertindo, brincando, e a mãe tem condições, com tranquilidade, fica mais relaxada, ela já entra desarmada. E isso tem demonstrado. Só para você ter uma ideia, me desculpe estar alongando. Não, pode... Na universidade... Importante hoje, o que o senhor está falando. Hoje, os Estados Unidos da América é quem tem o maior desenvolvimento nessa área de mediação e conciliação. E a Universidade de Harvard é um celeiro, é uma excelência lá nos Estados Unidos, principalmente na área do direito. E eles estão estudando esse fenômeno nosso aqui. Ou seja, a gente começou agora, mas teve uma ideia, um insight, que eles não tiveram. E foi feita uma videoconferência entre os professores de Harvard e os juízes federais e o Centro de Conciliação do Rio Grande do Norte, a Justiça Federal, para eles estão pesquisando o efeito disso numa conciliação e mediação eficiente. Ou seja, temos boas ideias, temos boas... E isso realmente impacta. O senhor bem falou que não é qualquer pessoa que faz esse papel, desempenha esse papel de mediador, conciliador. Explica pra gente como é que é feita essa seleção, como é que a pessoa pode se habilitar para esse tipo de ação na justiça de um modo geral. Eu costumo dizer que é a justiça do futuro. A forma de solução de conflitos que eu acredito vai ser a preventiva. Eu vejo que o senhor é um entusiasta. Né? Sou. A gente vai tentar trabalhar a ideia de prevenir o conflito e não de reparar o conflito. Então, muitas vezes a gente quer trazer técnicas de mediação que venham o quê? Surgir um conflito, tem uma potencialidade que ele venha a acontecer, já atua o mediador com habilidades negociativas. Ele tem que ser alguma pessoa que saiba dialogar, que saiba conversar, que saiba apaziguar. E como é que um cidadão pode querer ser mediador ou conciliador? A ideia da conciliação é ser alguém técnico na área. Tem que ser advogado, tem que ter... Isso, tem que ter formação jurídica. Bacharel em direito. O conciliador, sim. Porque a ideia do conciliador é um debate sobre, direito previdenciário, é um debate sobre aposentadoria. Então o cara tem que saber aquilo ali. Ele tem que ser alguém que venha lá, debate, olha, mas tem que tentar oposição, vamos tentar chegar aqui. O código diz isso, a Constituição pauta por aqui. Ele tem que ser alguém que proponha. Tem que ser um condutor desse processo, né? E que os advogados e as partes respeitem. Porque quando se vê que é alguém que conhece, você respeita. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a pessoa se submete a um processo de negociação, de mediação, ele
ele já não vai disposto a procurar, a buscar esse acordo? Quando submete, sim. O grande problema de hoje é que a maioria das pessoas não quer. Não quer abrir não mão. Quer. Ainda quer a decisão do juiz. Quando chegar lá, quiser um mediador, ele vai dizer, mediador, quem é mediador? Nada. Eu quero ouvir o juiz. Agora, quando o mediador é bom e passa confiança, o que as pessoas querem, na realidade, é se sentir seguras. Quando o mediador é bom e passa confiança, a pessoa começa a aceitar. Então, tudo é muito a postura, a segurança que se passa, o preparo. Por isso, cursos promovidos pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com os tribunais, com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, com os tribunais regionais federais, para poder cada vez mais capacitar. Eu queria que o senhor destacasse também outro ponto importante das mudanças do Código de Processo Civil, além da mediação, além da conciliação. O que é que o senhor destacaria? Na mesma toada da ideia de diminuição do papel do Estado e fortalecimento do papel das partes, porque quando a gente fala em mediação, conciliação, a gente está falando disso. É uma diminuição do Estado e um aumento da influência que o cidadão tem na decisão do seu futuro. Então, que isso é meio que um modelo de um Estado liberal. Assim, imperceptivelmente, a gente está saindo de um Estado mais social e está arrumando. Não estou dizendo que a gente já vive num Estado liberal. Mas o que se percebe juridicamente, na análise dos documentos jurídicos, você vê isso na reforma trabalhista, você vê isso no Código de Processo Civil, você vê isso em várias, no Código de Processo Penal, também, nos costumes. O que a gente vê claramente é uma guinada. O século XX ele foi todo de um Estado social, isso no mundo ocidental e no Brasil também. Onde a presença do Estado é muito maior, é muito mais requisitada. Exatamente. E a gente vê agora uma diminuição, ou seja, a curva está numa decrescente para poder mudar de um Estado social para um Estado liberal ou neoliberal, cada um tem uma terminologia diferente. E nesse Estado neoliberal, o que é que a gente tem? Como próprio do liberalismo, uma diminuição do papel do Estado e um aumento do papel do cidadão. Isso você vê muito claramente na arbitragem, na mediação e na conciliação, e mesmo dentro do processo, Diógenes, o que a gente vê é que a parte, o advogado, ele vai poder fazer agora, ele tem um elenco de poderes que isso não era visto nos códigos de 39 e no 73. Tipo, o advogado agora ele pode fazer um acordo, um contrato para poder aumentar prazo e não cabe ao juiz fazer nada, entendeu? O juiz ele só vai poder recusar a aplicação disso em poucas hipóteses que estão lá no parágrafo 1 do artigo 190. Ou seja, então os advogados podem fazer contratos sobre o procedimento, modificando o procedimento que está na lei, pelo interesse das partes. A separação hoje judicial do casal, né? Quer dizer, ela está muito mais simplificada. Quando não há filhos, porque aí tem que ter a presença do Ministério Público na homologação desse divórcio, dessa separação. Mas quando não há filhos, baixa no cartório hoje em dia, né? Então, quer dizer, este é o caminho, esta é a tendência da nossa justiça. E esse código veio muito forte nisso. É isso aí. Então, esse a gente pincelou aqui, dos assuntos, né, de alguns temas que serão debatidos no 2º Congresso Brasileiro de Direito Processual Civil, que vai acontecer no Teatro Riachuelo. Quem é que está na programação? Eu estou vendo aqui que tem uma palestra do professor Guilherme Marinori, que é autor de obras importantes a respeito do processo civil, né? É isso mesmo, Diógenes. Hoje, o professor Luiz Guilherme Marinoni, ele é a maior autoridade em processo civil da América Latina. Marinoni. Isso, ele é respeitadíssimo, ele é um cara... É uma grande referência, entendeu? E é um amigo que a vida me deu. Sabe aquele negócio seu amigo. que acontece de forma gratuita, que a gente não espera e que nos surpreende. É a amizade que hoje eu tenho com ele e que, para mim, cada vez me estimula mais a estudar. Por isso que eu digo, esse contato, essa presença desses grandes doutrinadores aqui inspira os estudantes. Você tem vontade de estudar mais. Quando você vê a palestra de um professor, que você lê o livro, aquilo muda. Quando você tem uma foto, quando você está lá, às vezes o que ele fala. Então, esse ambiente acadêmico, para quem é apaixonado... Olha aqui, tem uma pergunta do ouvinte, ele não assinou aqui, mas pergunta ao magistrado da entrevista se já se tem alguma solução diante do desequilíbrio de magistrados designados aos diferentes pontos da cidade. Por exemplo, na Zona Norte de Natal tem um número bem menor de juízes que o da Zona Sul. Não sei se é da sua área, para você opinar sobre isso. Mas o ouvinte perguntou, eu estou passando a pergunta. Não, vamos... eu trabalho na Justiça Federal. Isso aí é uma política, me parece, judiciária da estadual. Sim. Daí que teria que ver lá junto ao Tribunal de Justiça o porquê disso. Então, porque esse desequilíbrio que ele está apontando aqui. Né? Esse suposto desequilíbrio. Então, não tem como eu opinar.
Se fosse da Justiça Federal, você ainda falava alguma coisa. Falaria, com certeza. Entendeu? É isso aí. Então, o evento vai acontecer a partir de quinta-feira. O que é que está na programação, além da palestra do professor Marinoni? São 15 palestrantes, são 15 professores de fora do estado, de 19. Nós temos com a lista aqui, posso ler o nome da turma? Pode. Luiz Guilherme, que a gente falou agora, Alexandre Freitas, Ana Beatriz, aqui do Rio Grande do Norte, Andréa Silvia Lacerda Fernandes, aqui do Rio Grande do Norte, tem o Benedito Cerezo, de São Paulo, Daniel Morim Neves, São Paulo, Daniel Mitideiro, né? Isso. Do Rio Grande do Sul, Edilson Vitorelli de São Paulo, todos são juízes federais? Procuradores da República, advogados, embargadores, ministros do STJ. Dos vários ramos do direito. Vários ramos. Eduardo Arruda, de São Paulo, Eduardo Lamy, Santa Catarina, tem o doutor Francisco Barros Dias, aqui do Rio Grande do Norte, juiz federal, né? Isso. Hermes Zanetti Júnior, do Espírito Santo. Tem o nosso querido Matusalém Dantas, que é o locutor que vos fala aqui hoje nessa entrevista. Tem o Maurício Cunha, ministro Sérgio Cuquina, né? Isso. Cuquina, nome difícil. Ele é do STJ, ministro do STJ, né? Renato Rezende Beneluz, né? Não, Beneduz. Beneduzzi. Isso. Nome difícil também desse aqui. O Renato Rezende, do Rio de Janeiro. Ricardo Alexandre da Silva, do Paraná. Sabrina Dourado, da Bahia. O Sérgio Cruz Arejan. Esqueci de alguém aqui, não, né? Não. Essa turma toda que vai ser distribuída nos 2 dias do evento, né? Exatamente. Para quem quer participar ainda, professor Matusalém, como é que a turma faz? O evento vai ser no Teatro Riachuelo. E aí, como é no Teatro Riachuelo, você tem a opção de comprar pela bilheteria do teatro, como também pelo site lá do PagSeguro. Mas também, se a pessoa quiser, a gente está montando grupos e aí o preço fica diferenciado para quando o valor é em grupo. A pessoa que tiver interesse pode entrar em contato pelo telefone. Estudando tem o preço, né, diferenciado, fica 9. O telefone é 99497 8725. Vamos repetir, professor Matusalém. 99497 8725. Caroline. É isso aí. Caroline. Código de Processo Civil, importante, foi modificado a partir de 2015. O país ainda está se acostumando, né, com as novas regras, né? E para encerrar essa entrevista, eu queria tratar de um assunto que não tem a ver com o Congresso, né? Mas sobre o protagonismo do judiciário hoje, de uma maneira geral, ministros, juízes, essas confusões às vezes no âmbito do STF. Eu queria uma opinião sua, professor Matusalém Dantas. Diógenes e caros ouvintes, até que ponto isso, até dentro do contexto, até que ponto isso prejudica o processo, atrapalha? Essa judicialização da vida que a gente vive, o que é que a gente tem? O Estado Social, que prometeu muito durante o século XX. Esse Estado Social, durante o século XX, ele exigia muito do Poder Executivo. Então, a gente necessitava que o Executivo adotasse políticas públicas para poder trazer o que ele prometia na área da saúde, educação, segurança e demais áreas, previdência. E ele não trouxe. O que a gente vê hoje é que o Estado, ele promete muito e faz muito pouco. E a gente vê uma mudança de um Estado social para um Estado agora que a gente chama de um Estado neoliberal. Só que quando o Estado prometeu muito, ele tornou isso jurídico, ele colocou na Constituição. Todas as grandes promessas, a gente tem uma Constituição social, chamada Constituição Cidadã, pelo velho Ulisses Guimarães. Então, é uma Constituição que promete muito, que se entende que tudo que está lá tem efetividade, então tem que ser entregue pelo Estado. Se tem que ser entregue e não é entregue, o cidadão vai buscar onde? No Poder Judiciário. Então, o Executivo não faz, o Legislativo não faz, sobra para o cidadão buscar quem? Bater as portas de quem? Do Poder Judiciário. Então, a demanda é baixa ou é alta? É alta por quê? Porque nada é feito. Então, todo mundo foi para, a gente chama disso de judicialização da vida. Isso fez o quê? Muitas ações, muitas coisas de grande envergadura nacional e parar no Poder Judiciário. Ele começou a ter um protagonismo, começou a imprensa a divulgar. Basta ver que praticamente todo dia os grandes jornais divulgam sobre decisões do Supremo. Verdade. Qual o problema disso? O juiz não é preparado para
gerenciar, gestão pública, políticas públicas, não é a área dele. Então, ele faz do jeito que vai dando. Isso é o caos. Agora, para encerrar a entrevista, agora para encerrar mesmo, essa polêmica toda em torno do auxílio moradia para os magistrados. Eu queria a sua opinião. Na realidade aí, o que nós temos não é um cargo indenizatório, é um aumento. O juiz tem que ganhar bem, não é para ganhar baixo. O problema foi a forma como foi dado esse aumento para eles. Não se deu aumento e ao invés de pagar como salário, encontraram um subterfúgio para poder pagar como auxílio moradia. O senhor acredita que o STF vai pacificar essa questão? Acredito que sim. Eu acredito que ele vai caçar. Aliás, está pautado isso. Está pautado. Para as próximas semanas. Exatamente. Né? Eu acredito que cai. É isso aí. Eu queria agradecer a presença aqui no nosso programa hoje do professor e juiz federal Matusalém Dantas, coordenador do 2º Congresso Brasileiro de Direito Processual Civil. Evento que vai acontecer a partir de quinta-feira. Quinta e sexta-feira, aqui em Natal, no Teatro Riachuelo. Obrigado, professor. Grande satisfação. Sucesso lá no evento, hein? Muito obrigado. Queria mandar um abraço pro nosso amigo Sebastião, né? Leite. O advogado Sebastião Leite, que foi até quem me alertou, me sugeriu a entrevista. Grande Sebastião Leite, grande figura aqui da advocacia do Rio Grande do Norte. Aquele abraço a todos, um bom dia. Quem quiser acompanhar essa entrevista de novo, rever, é só acessar o portal No Minuto, tá lá a janelinha, clica lá no vídeo para poder assistir de novo. Um abraço, até amanhã, tchau!